Saudações a todos. Como início da nossa disciplina, nós gostaríamos de apresentar um filme que mostra um pouco como a sociedade humana se expande ou se expandiu sobre a superfície terrestre. O filme A Guerra do Fogo mostra essa ocupação humana nos primórdios da humanidade. É uma ficção, é uma obra de ficção, mas o que vocês verão com o filme, eu acho, no meu ponto de vista, que é muito próximo do que realmente ocorreu, tirando algumas situações que ainda não foram comprovadas cientificamente. Por exemplo, o contato dos povos com os tigres dentes de sabre, os mamutes, né? Mas alguns autores já mostraram, por meio de estudos sérios, que houveram realmente contatos entre povos tecnologicamente evoluídos de forma diferente. Antes de começar o filme, eu gostaria de falar um pouco sobre o objeto de estudo da geografia. Então, a geografia é o estudo do espaço geográfico e tem no espaço geográfico o seu principal objeto. Quando falamos de espaço geográfico, nós estamos falando da parte ocupada da superfície terrestre e da parte não ocupada por pessoas da superfície terrestre ou por tecnologias humanas, mas essas partes não ocupadas sofrem de alguma forma o impacto das sociedades humanas. Por exemplo, com lixo, com mudança climática. Vocês conhecem áreas muito isoladas que não mora ninguém, áreas desérticas ou geladas, porém que sofrem impacto dos seres humanos, por meio das mudanças climáticas e do lixo, por exemplo. Milton Santos, na sua obra de 2004, diz que o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. Então, esse conjunto indissociável que tem relações geográficas, ele é por isso é solidário, porque ele conversa, né? Tanto os objetos físicos e móveis, quanto o que ele chama de sistema de ações, que são os processos de relacionamento, de transporte e comunicação. Milton Santos também fala dos fixos, que são aqueles objetos criados pelos homens que são fixos no espaço geográfico, e dos fluxos, que são as relações sociais, as vias de transporte, etc. E esses objetos e sistemas de ações, eles não podem ser considerados isoladamente, porque eles, entre aspas, conversam, eles se relacionam, né? O mundo é todo interligado de forma de relações sociais, né? Nós não necessariamente temos contato geográfico com o Japão, por exemplo, mas nós mantemos relações econômicas com o Japão, podemos manter relações de contato com pessoas em outros países. Então, essas relações fazem parte do espaço geográfico. Então, nós podemos dizer que não só faz parte do espaço geográfico o que nós vemos, mas também as ações e processos que não são vistos, mas que são realizados pelas sociedades humanas. Aqui o cartaz do filme A Guerra do Fogo. O filme é uma ficção, é importante falar isso, que retrata um período na pré-história, mostrando a relação entre 4 grupos de hominídeos. Os 2 grupos principais do filme entram em contato quando o fogo da primeira tribo é apagado.
em uma guerra com uma tribo de hominídeos, de homens, né, mais primitivos, que disputam pela posse do fogo e do território. O fogo, ao longo do filme, é tido como uma tecnologia que dá segurança, possibilita uma melhor, esse talvez não é o termo, mas qualidade de vida. É, né? Uma tecnologia que dá segurança e poder. As sociedades que detinham fogo tinham poder sobre o território daquele momento. Em uma aula mais à frente, vocês vão ver as categorias geográficas: espaço, território, região, paisagem e lugar. Quando eu estou falando de território, eu estou falando de uma categoria geográfica importantíssima para a geografia, que mostra como os seres humanos ocupam os seus espaços e mantêm relações de poder, de fronteira, de limite entre eles, entre os grupos ou entre mesmo o indivíduo. Então, o filme A Guerra do Fogo é de extrema importância para a gente entender como grupos ou coletividades mantêm relações com seus territórios. O filme é uma produção de ficção, novamente. Eu gosto de frisar que é ficção para que a gente entenda que o que nós estamos vendo é uma possibilidade do que ocorreu no passado. Não é baseado em fatos reais. É uma obra de ficção que trata da ocupação humana no passado, no período em que a busca por terras desconhecidas, a procura do fogo, que é a tecnologia, representa a vida e uma forma de dominação da natureza, de segurança e de poder. Pontos importantes a serem observados. Eu não vou falar detalhadamente de cada um porque vocês verão o filme, mas notem a importância do fogo no filme enquanto tecnologia, poder, defesa e possibilidade de obtenção de alimentos cozidos ou melhor preparados. Os grupos sociais, as coletividades do filme, sem o fogo, eles têm insegurança e morte. No filme nós vemos agrupamentos humanos com 4 períodos tecnológicos diferentes, sendo que alguns são mais primitivos que os outros. O primeiro grupo é formado por hominídeos, como macacos com muito pelo. Vocês vão ver que eles se parecem muito com animais, com macacos. O segundo grupo já é de indivíduos brutamontes, porém com pelagem média. Eles parece que sofreram um processo de evolução um pouco mais adiantado do que o primeiro grupo. Eles têm pouco pelo e já usam parte do intelecto para guerrear ou adquirir alimentação. O grupo 3, que é um dos grupos principais do filme, é o homem já com pouco pelo, com uso de vestes, isso é importante destacar, eles já usam vestimentas, porém ele ainda é nômade, ele ainda mora em caverna, mas já conhece a importância da tecnologia fogo, mas não sabe produzi-lo. Por fim, nós temos o homem sedentário. Acredito eu que é uma representação do Homo sapiens. Ele é distante do homem animal do primeiro grupo. Ele tem pouca pelagem. Ele já usa a intelectualidade para se relacionar com o meio ambiente. Ele já tem uma comunicação por meio de falas, por meio de idioma. Eles já se comunicam entre eles. Tá? Então, esses 4 grupos vocês vão ver no decorrer do filme que há um relacionamento e é importante enfatizar o período tecnológico que eles se encontram. Né? Notadamente, existem uns mais atrasados, já próximo do meio mais considerados animais, e outros mais parecidos com a gente, com os Homo sapiens dos dias de hoje. Outros pontos. O uso do intelecto possibilita que o homem use pouco a força bruta, tornando-se mais fraco fisicamente, porém mais habilidoso intelectualmente. Então, pelo progresso humano, o homem
foi deixando mais de trabalhar, vai deixando mais de trabalhar com força bruta e vai se tornando mais inteligente, criando ferramentas que estendem, digamos assim, o seu corpo, que possibilitem que ele trabalhe mais com a intelectualidade dele do que com a força bruta. Nos dias de hoje a gente vê isso muito. Por exemplo, se a gente quer chegar mais rápido a um lugar, nós não precisamos ir correndo. Nós podemos ir de bicicleta, de moto ou de carro. Se nós precisamos carregar uma pedra imensa, nós não vamos fazer forças com nossos braços. Nós podemos usar os guindastes. Então, o homem com progresso tecnológico, ele vai criando ferramentas que possibilitem que ele trabalhe menos fisicamente e mais intelectualmente. Um ponto importante é ver que a alimentação da carne cozida, de frutas e legumes, possibilitou a diminuição do maxilar e o aumento do tamanho do cérebro, o que beneficiou o progresso humano. Alguns autores falam que depois que o homem parou de comer a carne crua, que fazia um grande esforço do maxilar e comprimir o cérebro, esse cérebro teve mais condições de crescer, porque já estava se alimentando, as pessoas já estavam se alimentando de uma comida feita no fogo, cozida ou assada, né, muito mais macia do que a carne crua, e o cérebro então teve condições de se desenvolver mais. Um ponto importante é a domesticação e agricultura no povo mais avançado. Né? Já é um povo sedentário que cria suas próprias habitações e seus próprios instrumentos domésticos. A força bruta versus tecnologia e raciocínio. Isso mostra durante o filme todo, né? Povos menos avançados que utilizam força bruta e um povo mais avançado que utiliza a tecnologia e o raciocínio. No povo mais evoluído, nós observamos uma linguagem estruturada. Eles já usam medicamentos, armas, utensílios. Eles usam de uma estratégia geográfica, que eles habitam próximo a um pântano, em que os invasores não conseguem passar desse pântano se não conhecer o caminho correto. Isso aí, pela geografia, é extremamente interessante de ser analisado, porque a estratégia de localização geográfica faz parte do conhecimento do homem desde os primeiros séculos de vivência, né? Então, os homens, quando eles conseguem perceber o território que eles habitam, eles conseguem trabalhar, habitar ou se relacionar muito melhor com os outros homens ou com a própria natureza. Outros pontos. No povo principal do filme há uma hierarquia social, né? O povo que está buscando fogo, ele se divide por anciãos, guardiões, guerreiros, mulheres e crianças, né? Então tem uma hierarquia social que nós não percebemos nos dois primeiros povos menos evoluídos. No povo mais evoluído, tecnologicamente, há a divisão sexual do trabalho, né? A gente nota no filme que as mulheres têm um papel diferente do homem. A relação sociedade-natureza na antiguidade era diferente de hoje. Nós já falamos sobre isso, que hoje o homem interfere de uma maneira totalmente diferente do que era realizado em tempos anteriores, nos primórdios da humanidade. O trabalho intelectual intermedia a relação do homem com a natureza, por meio da apropriação dos recursos naturais. Eu quero chamar a atenção para as cenas de sexo do filme. Existem 3 ou mais cenas de sexo, não é pornográfico e não é sexo explícito, né? O sexo é utilizado no filme para mostrar que também na área de relações sociais humanas teve um progresso importante. Existem cenas de sexo no filme, por isso deve ser respeitada a faixa etária. Tá? O filme tem que ser usado em lugares próprios, né? Com atenção à faixa etária.
As cenas retratam o avanço social antes e depois, mostrado pela posição do ato e pelo papel da mulher durante a relação. Vocês vão ver logo no início do filme uma das mulheres pegando água no lago e ela sendo tomada, quase que estuprada, pelos homens menos evoluídos. Elas chegam até a serem roubadas pelas tribos menos evoluídas, né? Inclusive tem uma tribo até que é canibal. E já no final do filme, a relação sexual o ato sexual, ele é feito com muita participação da mulher, né? A posição sexual muda, né? O homem que estava por trás ou por cima, ele muda o seu posicionamento de acordo com a orientação da mulher. Então vocês vejam que a mulher ganha um papel diferenciado, né? Sai do período, digamos assim, do animal no ato sexual e nós já vemos o período do ato sexual humano, racional, intelectualizado. Tá? Então, atenção, essa cena de sexo, as cenas de sexo do filme devem ser analisadas pela ótica científica. Esse filme é de extrema importância para se ensinar sobre geografia, sobre história, etc. Mas se vocês, professores, forem utilizar em sala de aula, cuidado com a faixa etária. Tá? Expliquem antes a importância do ato sexual no filme. Tudo bem? É um filme histórico-geográfico, porque trata da história humana e da geografia da ocupação dos lugares. Todos os povos até hoje utilizam estratégias de sobrevivência em que a localização geográfica é primordial. No decorrer do filme, vocês vão verificar a mudança da paisagem em busca do fogo, né? E os diferentes humanos, eles dependem, de acordo com o avanço tecnológico em que estão, muito mais ou menos dos recursos naturais. A geografia é trabalhada como ferramenta para que o indivíduo possa entender o uso dos recursos naturais e as ações humanas no espaço geográfico. Então, pessoal, nessa disciplina, o nosso objetivo é que vocês entendam o que é geografia, quais são as categorias geográficas, qual a importância da geografia para o aluno do ensino fundamental ou médio. E para que serve o mapa? Não só como instrumento de localização de um objeto, mas para mostrar as relações geográficas que esses objetos mantêm no espaço. Obrigado, aqui está meu contato. E após essa primeira aula, nós entraremos de fato nas categorias geográficas, ramos da geografia, sobre a importância do mapa e de que forma o pedagogo ou o geógrafo pode trabalhar a geografia em sala de aula. Atenção para a leitura dos textos, atenção para a visualização de todos os vídeos e para a realização das provas nos finais dos módulos. Um abraço.